Olá, o Gente.com recebe hoje uma mulher que construiu uma grande carreira profissional, ocupando cargos executivos na administração pública e no terceiro setor. Ela é formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, foi diretora da Fundação Cultural de Curitiba, foi secretária de Administração no Estado, ocupou a diretoria da montadora Renault e, entre tantos outros cargos, representou o Brasil na Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Hoje é superintendente da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. Tudo isso e muito mais faz parte do currículo dessa incansável mulher que também já experimentou as maiores dores da vida e está aqui firme, pronta para seguir em frente. Maria Elisa Ferraz Paciornik, uma honra falar com você, linda, assumindo esses cabelos brancos. Obrigada. Não, eu até vou começar por aí, né? Isso. Você é uma pessoa autêntica, sempre foi, né, Maria Elisa? Exatamente. Aos 50 eu assumi o crespo, o ondulado, porque é um cansaço, né? Não dá. Meu Deus. Daí pude sair na chuva, Singing in the Rain, foi uma maravilha. E depois, aos 60, eu assumi o branco. Muito Pronto. lindo. Maria Elisa, em que momento você está? Você que já foi uma pessoa extremamente, muito atuante, continua sendo, mas não tinha tempo para nada. Difícil era conseguir falar com essa mulher, gente. É verdade. Olha, eu estou num momento bem engraçadinha, porque eu estou alegre, eu ganhei netos. Quantos já tem? Tenho 2 e vou ter mais um mês que vem. Ai, fofo. Estou felicíssima. E sabe, eu passei muitos anos, eu sou meio compulsiva, né, obsessiva. Eu tinha muito medo, o Jamilé sempre anunciava isso, quando tinha uma coisa bem complicada, manda a Maria Elisa que ela vai dar um jeito. Vai dar um jeito, E aí movimentava todo mundo. Exatamente. Então, eu passei muitos anos batalhando, eu tinha pânico de não poder sustentar meus filhos e formá-los, não só profissionalmente, como moralmente. E então eu parecia uma louca. Trabalhava. Nem lembrei que eu existia. Nem lembrei. Não tinha como. Foi passando, deixa a vida me levar? Exato. E fui em função deles. Agora, aconteceu assim, uma coisinha bem pequenininha, bem engraçadinha, e eu lembrei Eu sinto que eu existia. Não vou contar, nem morta. Nem no terceiro bloco, até o terceiro bloco, a gente ainda tem. Até o terceiro bloco eu vou conseguir arrancar essa informação, nem que seja uma pista. Mas vamos lá, Maria Elisa, de Londrina, você tinha um pai profissional, você a vida inteira foi estimulada a estudar, foi para fora do Brasil numa época em que isso não era comum, somente as meninas de família. Não era comum. Não era comum, ninguém ia, né? Não, só casavam daí. Né? Faziam o curso de magistério e casavam, não se usava isso. Mas isso é coisa do meu pai, porque mesmo a minha mãe não gostou nem um pouco da ideia, ela foi me alugando a minha cabeça até na porta do avião. Se você não quiser ir, você desista, não tem problema. Imagina uma moça solteira, recatada, não podia. Indo morar sozinha onde na fui França? Sozinha. Fui primeiro eu fui para a Inglaterra, num grupo de estudantes. Mas o meu pai só me deixava por 3, 4 meses, mais que isso ele não deixava. Depois você foi para a França, Depois eu fui para a França. Depois eu fui para os Estados Unidos também. Mas ele te falou uma coisa interessante na hora de ir. Ele falou. Ele foi uma grande lição de vida para nós. Quando era época de ditadura, já aqui no Brasil, né? E ele disse assim, você vai para a Inglaterra, preste muita atenção, porque você vai viver num país democrático. Pelo menos aprenda essa experiência. E eu não esqueci disso. Hoje parece tão comum isso na época para nós, né, Maria Elisa? Nossa, E aí você voltou uma outra pessoa com outra cabeça e literalmente não sossegou mais. Não, nunca mais. O meu pai, vamos dizer, ele me apoiou entrando na faculdade, que também não era comum, né? Na época, eram pouquíssimas mulheres, e ele deu a maior força, achou o máximo, tudo. Ele não achou muita graça quando eu disse que eu ia trabalhar. Aí ele disse para mim, mas por que eu te dou uma mesada? Eu disse, mas pai, o que eu vou fazer da minha vida o dia inteiro? Ele disse, visite suas tias. Eu disse, mas não tenho 365 tias, eu não tenho onde ir o ano inteiro, né? Aí eu fui trabalhar. E foi muito bom, e eu acho que eu não poderia ter feito uma vida diferente. Bom, vamos lá. Daí você começou a trabalhar e começou a fazer toda a diferença, não é exagero dizer, da sua contribuição aqui no Estado, em Curitiba, implantação de grandes programas, enfim, vamos começar lá na época do plano diretor da nossa capital, Então, que você ajudou a implantar. Eu me formei e aí eu trabalhei no escritório de planejamento do governo, onde eu conheci o Jaime Lerner, que estava indicado na época, né, era da ditadura, prefeito.
E aí, Iníciozinho de 70. ali. 70, daí 71 que começou. Uhum. E aí eu trabalhei com todos eles ali, terminei a faculdade, que eu estava terminando na época, né? E foi muito bom. E aí eu fui para a prefeitura, como secretária do Jaime, inicialmente. Depois que eu fiz concurso de procuradora, né? Que foi onde eu menos trabalhei, porque normalmente eu trabalhei em cargos executivos, a maior parte do tempo. Isso. Foi bom porque cada vez que eu ficava de castigo e tinha que voltar para a procuradoria, era sempre castiguinho, assim, né? A Mudança gente de já governo, fala você sobre isso. sabe isso. Você vai entender que É. castigo é esse. Eu tinha que fazer um curso de pós-graduação para poder me atualizar na questão. Então, foi bom que eu estudei bastante com isso, né? Então, mas vocês, já naquela época, pensaram a Curitiba que a gente tem hoje e projetaram Curitiba para o Brasil, né, Maria Elisa? É verdade. Olha, eu me considero uma pessoa de muita sorte, em geral. Apesar de tudo que me aconteceu, eu acho que eu tenho muita sorte. Profissionalmente foi o máximo, porque eu não sei qual é a sua teoria. A minha é a seguinte, que você trabalha com gente burra, medíocre, pega mais que AIDS, é uma coisa horrorosa. Teu neurônio murcho... Contamina. Contamina, uma coisa horrorosa. Então, eu trabalhei com o Jaime Lerner, com a Fanchete Rischbitter. Foi fantástico. Que inspirou o nosso Jardim Botânico, homenagem a ela, era né? uma pessoa extraordinária. Doutor Nireu Teixeira, que descobriu que eu nunca tinha lido o Jorge Amado, porque meu pai achava muito forte, tinha muito palavrão. Era indecente. É. Não e aí ele me deu Capitães de Areia, foi o primeiro, eu já era formada, olha bem. Rafael Deli, tanta gente, sabe, Lubomir Ficinski, tanta gente inteligente e montando uma coisa absolutamente nova. E eu não participava, assim, eu assistia às reuniões de discussão de urbanismo e era fantástico, né? E eles tinham plena certeza que aquilo ia dar certo, como efetivamente deu. E hoje, depois eu estive no IMAP, né? Eu estruturei o Instituto de Administração Pública e eu batalho muito pela formação das pessoas. Porque... vocês fizeram as pesquisas, foi fantástico aquilo, né? Um mapeamento fizemos. do funcionalismo. E essas pessoas que estavam naquela época tinham um conhecimento enorme. Descobriram analfabetos até na Secretaria de Educação, Foi né? horrível. Isso jamais para frente. Eu estou dizendo, o Jaime Lerner, esse povo todo que eu citei, todo estudou na França. Porque a Madame Garfunkel, que era da Aliança Francesa, ela tinha muita condição, as bolsas não eram centralizadas em Brasília, então todo mundo estudou lá. E muita gente da área administrativa estudou na Alemanha. Então, era uma gente muito preparada. E nós precisamos fazer isso, porque nós temos jovens no serviço público. Eles têm talento, mas se você não investir neles, não tem... Bom, em algum momento aqui, Maria Elisa disse o seguinte, depois de tudo que eu passei, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos falando um pouco mais sobre a vida dessa mulher guerreira, que, como ela mesma disse, foi ao fundo do poço, né, Maria Elisa? Mas voltou. Já estamos de volta.